Estamos nas filas do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado. Olá, sejam bem-vindos a mais um Túnel de Vento conduzido por esta figurinha roliça, emblemática, carismática e com um corpo de fazer inveja a um obeso em desconstrução. Eu sou um papau em desconstrução. A obra está a prosseguir a passo lento, a passo português, a passo de alentejano. Do ponto de vista da obra, não é poética da obra civil e que devemos inspirar-nos nela no que toca à obra artística. A obra artística faz-se com calma e sem orçamento, porque a Ministra da Cultura, das Pescas e do Desporto e do Correio que o parta há de ser assim daqui a 20 anos, é uma ministra para coisa nenhuma e é um título que nunca mais acaba, parece um duque do Pechisbeck. É juntar tudo o que interessa é o turismo. Há de haver 3 ou 4 ministros. É o primeiro-ministro, o ministro adjunto que é para fazer cambalacho nas redes sociais, o ministro do conteúdo vertical, depois é este ministro que é um duque e depois um outro ministro para assuntos desconhecidos, ou um ministro para fazer homenagem à Grécia Antiga, que havia o templo do Deus desconhecido. É o ministro das merdas desconhecidas. Pode haver ainda um ministro das merdas por vir, que por vezes podem criar ligações. Como é que não digam nada? Chamo Roberto Gamito, em princípio não há razão para mudar, não é que eu me sinta confortável no meu nome, até porque ele tem as sílabas contadas, parece um verso de Camões, não é decassílabo, não é um decassílabo, faz-nos passear pela pronunciação com vontade, depende se há orgasmo ou não, estamos numa vida laboral precária, esta classe média devoluta, uma abstração saída da cloaca dos Estados Unidos. Tomem lá, não temos direitos, mas temos uma etiqueta. Este crachá, olha para mim, eu da classe média estou muito contente porque é que os direitos laborais evaporam à temperatura ambiente. Perguntei a um cientista, a um físico, a um químico que anda a rodar o Erlenmeyer, o Goblet, a rodar como se fosse um copo de gin, assim, ai, tu já andaste a inspirar vapores tóxicos, meu cabrão. Porque é que o cientista é de direito? E eu digo, amigo, não pode haver, se com pinga de lucidez, uma ministra do ambiente de direito, ou é uma coisa ou é outra. Não olha para a árvore a pensar como é que compomos isto em folha de Excel. Não pode ser. Vocês têm vivido a vossa vida laboral, sexual, mental, transcendental, religiosa nas redes. Os padres andam a espalhar o seu patuá em forma de zeros e uns e assim não pode ser. O Deus é um, não é 0 ou 1. E agora até os do Vaticano lançaram as mitras ao ar como se fosse um casamento, mas só que constituído apenas por pessoas de alta patente, vestidos a condizer. E agora, já que estamos na moda, o PTM pode, o Cláudio Ramos pode e os humoristas podem falar da estética, uma estética macambúzia, não no sentido de transgredir a estética que ficou para trás. Transgredir, vamos falar das coisas quando as coisas estão à nossa frente a mostrar os dentes com as unhas de fora, como disseram ao José Mário Branco a partir da década de 80, inquietação mas morna, menos crispação, até o gajo interiorizar aquela ideia, eu gosto, estou menos crispado, eu entendi umas merdas. Vocês têm de ter calma, não se irritem comigo, eu levantei-me da cadeira. Não. Vocês metem-se comigo em dias de festa e é claro que a cadela convida aqui à adoção de posturas que a sociedade não vê com bons olhos, apesar de gastar o dinheiro que não tem em óculos e andar por aí. O influencer conquistou o domínio do óculo
o monóculo, vá, e já agora pegamos no teodolito. Sabem o que é um teodolito? É uma espécie de telescópio que vai crescendo. Quem fez essa metáfora foi o Pacheco e, já agora, lançaram-se 2 livros do Pacheco, um gajo que estava para aí composto em caixas, e aproveitamos para fazer um à parte semi-sério, é o que eu consigo nestes dias, estou de tronco nu, não me peço uma erudição de pessoa que está enfarpelada para discursar com uma pieguice académica. Não me peçam isso. Peçam-me uns vocábulos, umas formulações inéditas. Não queremos cá esses panhonhas de parlapie manso. Não, eu não é para doutrinar, não é para domesticar, é para selvagear o discurso. Ai, cuidado! Calma, que sentencio vamos falar da vida. Ora, uma coisa que eu tenho notado, e até já fiz referência, seja aqui, seja no moribundo tertúlia de mentirosos, a quem eu mando um abraço, só que ele não me responde, porque está ligado às máquinas, assim é que ele está bem, não pensa na vida. O Luís Pacheco integra um grupo de pessoas, digamos, à falta de melhor termo, malditos, ou, como ele gosta de referir-se, no texto que ele tem referente a Braga, e eu tenho de ter muita cautela que não vou editar este episódio. Qualquer tropeço linguístico, qualquer torniquete em que eu vá para um sítio e não, mas eu queria ir para o outro lado e ando aqui com a extinguice como se fosse uma batata quente a passar de vocábulo em vocábulo à procura da melhor formulação. Opa, mas vocês ouvem o ministro, esses gajos sem a língua treinada, a não ser para a desumanização, aí são virtuosos, são camões da desumanização. Mas quando lhe pedem, também vocês pedem tudo às pessoas, ser um bocado humano, não é? Humano a tempo inteiro, um humano assim às 3 pancadas. Eles começam a trapeçar empatia protocolar. O que é exigível de nós a não ser espatifar isto tudo? Não me peçam para pensar no homem. O que é um homem? Diz um gajo a citar um livro qualquer. Ora, a respeito do Luís Pacheco, do Cesarini e do Herberto Helder, essa malta com a qual enchemos as bochechas e parecemos quilos de erudição, não é? E olha-me para as bochechas daquele esquilo bípede. Onde é que ele vai cuspir essas palavras? Vai cuspir para o sítio onde devíamos plantar silêncio. E eu já ouvi betaria, e é assim que nós tratamos essa malta. Não há cá, se eles achincalham subrepticiamente e às vezes às câncaras, que é mesmo assim, o pobre é sempre o bode expiatório universal. É a chave mestra para mostrarmos o nosso azedume. O negro não podemos, o preto não podemos, o chinês não podemos, o indostânico não podemos, o cigano não podemos. Agora o pobre, a mulher, depende. Podemos e não podemos, dependendo se há microfones na sala. Eu, na minha intimidade, gosto de ter o microfone perto da boca. Agora, se me estão a gravar, alto lá, vá de reto. Olha, é reto fazer aqui um trocadilho. Ia-me empecilhando todo. Vai de retrocriação de conteúdo, que é isto que eu digo quando vejo o número. E penso, o que é que aconteceu à minha vida? O mundo está cheio de desgraças e eu a gravar conteúdo em torno do número. Aproveito para fazer uma referência a um podcast chamado Zelig, onde eu estou a decompor uma conversa já em 3 levas e ainda há de aparecer pelo menos uma quarta. Eu tenho de acabar aquilo numa quarta. Eu não posso ter 2 horas à volta de um conteúdo de 40 onde eu disseco uma pessoa vazia. Isto parece um conteúdo chamado A Perturbação no Vácuo. Se quisermos unir toda a minha obra, vamos lá com essa pretensão. É tudo junto no dossiê A Perturbação no Vácuo. Era aquilo que a comédia à arte devia almejar. Vamos perturbar o vácuo. Estamos aqui todos reunidos, isto é muito alegre, como começam agora os literatos, os escrevinhadores, os escritores, os marketeers, tudo seguindo a mesma pauta decadente. Estamos aqui todos reunidos, é muito uma merda, pá, o mundo está tudo a acabar e vou estar descontente. 3 chapadões. Era muito engraçado pegar pelo cachaço num esqueleto qualquer de um escritor mais maldito, e é por isso que eu vou pegar no Luís Pacheco. Eu não estou esquecido. Vocês têm de saber que o túnel de vento é xandiano. Eu sou devedor do Rabelais, do Stern, e eu estou a divagar. É como o Kundera. Se há salvação para a arte, é para divagar, é para a deriva situacionista. E consegui dizer isto sem tropeçar. Pronto, acabo já o podcast daqui, que eu estou lançado.
Se há salvação para isto tudo é ser imprevisível, é criar um mundo, é um choque, uma chuva, um movimento browniano. Olá, Einstein, como é que estás? Eu não me esqueci do teu terceiro paper em 1905. Oi, o homem ia tropeçando. 1905, ano mirabilis, em que tu lanças a relatividade, o efeito fotoelétrico, movimento browniano. E o movimento browniano normalmente é esquecido, mas é isso, este choque intenso de partículas, é isso que eu quero, choque. Cuidado com o choque na comédia, amigo. Tu és partidário da sociedade atomista, atomizada, se preferires? Pois é, assim que começas um podcast. Há podcast, mesmo pessoas sérias, e também se calhar já há um com aquilo do Luís Pacheco. Pessoas sérias, e depois põe-me uma Catarina Furtado, ou um Girinhas, ou um Raio que o parta. Estas figuras, e em contraponto, uma figura que aparentemente tem obra. Escreveu coisas sobre coisas, que é um ponto de partida ideal para começarmos a conversa. O senhor escreveu coisas sobre coisas, então aproxime-se, vamos fazer umas merdas em torno dessas merdas. Pode ser mais específico? Não. Isso dá tema para outro podcast, o mais específico.pt, vendido na Vinted depois a preço de saldo. Que é como quem diz, não posso comprar esta merda, está tudo bué da caro, meu. Façam-me uns saldos. Eu proponho acabarmos com estas cenas dos saldos. Vocês já se deram conta a quantidade de papel, a quantidade de energia, a quantidade de marketeers. Percam de uma vez por todas o trabalho, publicitários, a marca toda, está tudo, ecrãs e o caralho, e publicitar os descontos, e um gajo vai ver. Eu não sei se é um raciocínio, se calhar é um raciocínio que eu devia descartar, não é? Não tem utilidade em 2026. Umas grandes prangonas, uns números rijos, obesos norte-americanos, a dizer, isto nunca teve tão barato, sou da sua família, estão-me a humanizar, não é? Estão-me a humanizar os descontos. Eu não quero descontos humanos, eu quero descontos desumanos, que eu digo, foda-se, há um país que deve estar na bancarrota para vender o pepino a este preço. É isto que eu quero para a minha carteira. A minha carteira só quer a desumanização, quer ser como aquilo que vocês são no segredo do vosso celular, e que vão ganhando coragem, e se estiverem no topo da cadeia alimentar, que é como quem diz, engravatados até aos colhões, podem dizer, eu quero é que os pobres se lixem, tens cancro, 60%, 70%, não andas, estás todo enrodilhado, és uma múmia, vai trabalhar então, mas andas aqui, vai trabalhar, morreste, isso não é desculpa, vamos exumar-te, pomos-te uns andarilhos e pontapé no cu, vai trabalhar, vai trabalhar. Se um dia um gajo descobre a possibilidade de inventar Lázaros em catadupa, aquele efeito do Cristo, amigo, levanta-te lá que tens de ir trabalhar. Eu, foda-se, caralho, nunca mais ouviu falar do Lázaro, não é? O gajo estava muito bem, e ele desmente aquela ideia do sono eterno e da última morada. O Lázaro acorda e leva a marretada que dinamita estas duas ideias. Afinal, não é o sono eterno, e afinal não é a última morada, porque me estás a expulsar do sítio onde eu estou, desta tumba. Cristo do caralho, tu espatifas-me os provérbios todos. És a luz, és o amor, mas és um iconoclasta da frase feita, Senhor Cristo. Dá-me um abraço, não posso. Isso depois tem implicações. Andam os exegetas durante séculos e milénios. Ele cagou ou não cagou, ou abraçou ou não abraçou o Lázaro, um morto-vivo. E porquê que o Lázaro? Porquê que o Lázaro não é personagem principal de um filme de zombies? Não é uma coisa... Mas voltando, aquilo que me encanita a ponto de querer escrever um livro e apagar tudo, desde aquilo que as minhas falangetas discursam até ao início dos inícios, uma máquina do tempo para pôr fogo à Biblioteca de Alexandria, antes de ser a Biblioteca de Alexandria, porque assim não há ninguém. O que é que seria o que é que estava lá guardado? Não, aquilo às tantas era só manuais de instruções, todas as merdas. Aquilo não interessava, né? Por isso é que eles puxaram fogo aqui. Isto é só entulho que está aqui. E não estamos bem. Vocês vejam lá uma coisa. Eu não sei se estou a dar saltos de raciocínio, saltos de rancho, e em direção a restaurantes franceses, mas vamos lá ver uma coisa, nós temos livros, não estou a dizer que são todos bons, como aqueles relativistas, na medida em que não é o Einstein, relativistas culturais, é tudo igual, sempre foi assim, não há alto e baixo, é tudo, está tudo no mesmo nível. O gajo chegou antes, chegou depois, não, isto é uma abstração, chegámos todos ao mesmo tempo, temos de saber que o ponto de partida de cada um é diferente, então é tudo igual, ir ou não ir é a mesma coisa, então decisão
ou livre-arbítrio, ou fado, ou rock é a mesma coisa. Um gajo basta ficar em casa, num trono, o trono é mesmo trono e sanita ao mesmo tempo, e é por isso que eu digo depois, telefonando para os gajos dos Emirados Árabes que têm sanitas em ouro, olha, isto é muito bonito, mas essa sanita é uma sanita e é uma sanita e é uma sanita. Ai, minha merda, desfeia. E acontece um fenómeno. Tu, enquanto mega milionário, fazes uma coisa que nunca aconteceu, nunca foi registada no ouro. O ouro não reage com nada, a não ser com essa merda de multimilionário. Estás a foder uma coisa que deveria ser incorruptível. Essa sanita devia ser transformada em placas de ouro para forrar satélites, para conversarmos com merdas no espaço. Mas há alguém para conversar. Tu não conversas, é isto que eu digo ao astrónomo, o meu filho da puta, tu não conversas com os teus vizinhos que estão à tua volta e tu conversas com merdas, sabes, tu não sabes se existe, já ouviste alguma coisa, pode ser um asteroide, pode ser um cometa a coçar os tomates e tu, pode ser uma civilização, epá, fala que tu estás a ouvir ruído lá da cona do início. Há pessoal que não fala com a mulher, mas está a ouvir ruído do início do Big Bang. Epá, tu tiraste do doutoramentos, pá, tu és aclamado entre os pares, considerado uma das mentes mais brilhantes da tua geração. Eu vi mentes como o Ginsberg do Uivo, eu vi mentes da minha geração a ficar todos passado, eu até me trouxe todo, até me babar, todo, com a cabeça toda apardalada em virtude da cascata algorítmica, mas também já não eram muito certos. Eu vi tudo a ficar tudo fechado na sua bolha, tudo na sua bolha. Pode ser que sufoquem, e isso não aconteceu. Voltando para o tema que me trouxe cá, vocês põem duas coisas imexíveis e dizem, falem aí. É como se pusessem uma galinha a tentar falar com um elefante. Epá, não sei, o cacarejar é diferente. Eu não sei o que é que um elefante faz. Sei o que é que, graças à música, a raposa faz. Não sei, por acaso não foi graças à música, eu sabia antes. Regoga. A raposa regoga, e às vezes eu também quando tenho de pigarrear. Mas esqueçam isso. Eu sou muito amigo das raposas, desde que descobri, sou uma espécie de contracultura no que diz respeito à fábula. Andam sempre ali, caraças, mas depois também aninharam-se junto ao Firefox, não é? E depois aí, como é uma empresa... Não vamos por aí, também não vou estar aqui a politizar a raposa da fábula, é só o que faltava, mas saía sempre por cima. Era ali uma... E que aprendi que não vale a pena atermos-nos às leis do jogo. Há sempre forma de subverter. E o gajo que subverte interessa-me sempre. Eu interesso-me em mim próprio. Olho-me ao espelho... Não devia estar aqui. Isto devia ser outra coisa. Eu olho-me ao espelho e vejo as minhas costas, como aquele quadro do outro do... Isto não é um cachimbo. Onde é que eu cheguei? Foda-se. Eu acho muito engraçado a possibilidade de conversar com um ser humano, em potência. Na prática, raramente acontece. Em virtude destes cenários, uma cenografia do desgaste, chegamos acima de palco cansados, aproximamos-nos do outro cansado, pode haver ou não microfones, pode aquilo ser trasladado para outros formatos e chegar às nossas telas em formatos mais mastigáveis, em tranche, e depois pode dar-se o caso de pessoas que dão estes saltos de gabiru que eu nestes 30 segundos, 2 minutos consigo extrapolar e perceber o que é que aconteceu numa hora ou em 2 horas. 1 hora, 2 horas é uma conversa muito atípica, está tudo seccionado. E mesmo uma conversa de 1 hora, 60 minutos em tempos de escola, quando um gajo deixou para trás das costas o bibi e começou a ganhar acne no focinho, pensou, isto agora é que vai ser. E começámos a olhar para as mulheres com uma postura pouco feminista. É assim, era aquela época, as cores ainda não eram saturadas e ainda havia alguns palmos da civilização sem outdoors. Era um mundo, não digo melhor, mas diferente. E nessa altura pensámos, agora é que a gente vai fazer... Eu ofereci durante anos cinzeiros aos meus pais, eu estou preparado para viver o mundo, ouvíamos aquela merda, e 1 hora ou 50 minutos, eu acho que na minha altura eram aulas de 50 minutos. E quando se juntavam 2 aulas, 50 mais 50, nós morríamos. Eu morri, perdi, eu fui à guerra. A escola foi o meu Vietnã. Apesar de eu ser um bom aluno, eu não vou espraiar como é costume. Eu sou um bom aluno. E às tantas está ele ou outra pessoa a falar das medalhas. E depois é muito curioso este assunto. Eu já de si é um fenómeno que não me ajoelho diante dele.
mas consigo achar alguma graça no pós-fácil desta transmissão de medalhas. Por norma é isto que acontece. É uma figura muito reputada, seja nas artes ou noutra figura qualquer. Pode ser o general dos vocábulos. Ganha prémios e o caralho. Mas, em princípio, não é ele que fala dele próprio. Por isso fica mal. Ainda temos alguma decência? Às vezes. Porque quando isto não acontece, já vi, quando a outra pessoa arma-se em libertina, não pautar a sua língua pelo guião vigente, que é, agora vamos por aí, vamos vocalizar o suposto currículo deste escritor, deste artista, o artista chama logo à razão. Meu amigo, não te esqueças que eu fiz, e vai dizendo ao longo da conversa aquilo que ele acha que deve ser elencado. Ou seja, também quem está a conduzir a conversa está de pés e mãos atadas, e se fosse um filme da máfia era um pontapé no cu e vai para o rio a fazer amizades com os peixes, que aí é que estás bem, porque os peixes falam um pouco, a não ser o peixe palhaço, e aí é um peixe palhaço entre aspas que não queremos humoristas, mesmo lá em baixo, porque às tantas pode haver uma civilização de peixes palhaços que estão no Titanic a fazer piadas sobre naufrágios. Nós não queremos isto, queremos é extrema esquerda, porque ela está em todo ao lado, não é? E o que está em todo ao lado, aparentemente, segundo o príncipezinho, passa-nos ao lado, a não ser que nós sejamos o Ricinel de Cordes, como eu referi no Peixe Fresco. Mas isto é uma à parte. Aquilo que eu quero teorizar é que 50 minutos em tempo de escola era difícil, e eu suponho que hoje, eu entendo os rapazes, eles são seguidores, ou são descendentes desta lógica que a escola, por muito remodelação que passe, não estão sempre a remodelação, um gajo não sabe se está melhor. Eu acho que de 6 em 6 meses muda-se qualquer coisa na escola e há sempre alguém, devia ser mais prática, mas mais quê, pá? Eu estou a imaginar uma aula de educação sexual e há sempre um partidário da prática, mais prática, eu já estou com a picha mais prático que isto não dá. Mas isto é tudo prático, pá. A teoria enfada. Há pessoal que tem problemas com insónias. Não sei, a insónia fez-te algo mal. Aliás, a Sónia e outras mulheres. Tu és pouco feminista no que toca a mulheres com letra S. É o que eu te digo. Mas isto não faz sentido. Pronto, pautas a tua vida por sentido. Tu vais a Marrocos, vais à Índia, vais ao Nepal à procura de sentido. Se é, devias levar no sim, porque eles têm uma relação com um sentido que não é a nossa. Estão nos antípodas da concepção de sentido do ocidental. Fica já a saber, se eu soubesse disso, tinha comprado o bilhete. Pois, davas-me esse dinheiro e eu ia ver a bola. Ora, voltando à situação que é achar que 50 minutos é lixado a ouvir em tempos de escola, 2 horas... Isso por aí vai, e os descendentes, essa malta nova com a qual nós falamos só se tivermos um intérprete, ou se não acontece aquilo que aconteceu agora recentemente na Babel, não é? Naquele festival literário em que o Byung-Chul Han começa a falar em alemão, ninguém sabe alemão, e depois aparece a Catarina Furtado. Isto parece uma rábula dos irmãos Marx, não é? Isto é vaudeville. Aparece uma figura, quem é que está à espera? Não, o filósofo, aquele é o filósofo pop, mas é um bom filósofo, ou seja, aprendi muita coisa, mas está ali no limiar, não é um filósofo intragável. E pá, que se ocupa dos assuntos atuais, e parece-me uma boa leitura, ainda que ele seja os marcos interessantes, a psicopolítica, a sociedade do cansaço, mais um ao outro, e depois tudo o resto são, como eu disse já noutros certames, são devedores desses livros âncora. Mas não é para falar da obra do Byung-Chul Han, é esse lado imprevisível que é parecer uma Catarina Furtado. É como se eu estivesse a fazer a minha omelete e de repente aparecesse uma Catarina Furtado. É exatamente do mesmo grau de imprevisibilidade. Não é expectável aparecer uma Catarina Furtado diante de um Byung-Chul Han. Porque, vamos lá ver, falhou aqui muita coisa. Se a orientação é quem é que vamos pôr em contraponto, eu não sei qual era a dinâmica, mas nem que seja o apresentar, que eu estava a falar na apresentação, falhou aqui. Será que não há mais pessoas? Eu não estou a dizer que a Catarina Furtado é analfabeta no tocante ao Byung-Chul Han, nem estou a dizer que é leitora ou não é leitora, não sei. Mas vamos supor, em princípio, há leitores mais capazes do Byung-Chul Han ou arredores, quem diz filosofia diz estas coisas, até pode dizer que a psicologia não presta, não é? É para mentes cansadas. A referência ao Byung-Chul Han. Ora, e parece-me que falhou. Nós queremos uma figura mediática. E aí fecha aquele raciocínio anterior que nós preferimos uma conversa com um contraponto de uma figura mediática. Por norma, o humorista
como é que na teoria é muita coisa, na prática é um gajo que faz rir. É isto, não há assim grandes voltas. Não estou a dizer que não haja exceções, como o Ricardo Araújo Pereira, em situações até expõe a fragilidade do suposto intelectual que possa formar ali o conjunto de palestrantes, ficar nu, e até depois há ali umas falsas modéstias de parte a parte e umas arrogâncias que andam-se a medir as pechinhas enquanto se fala. E eu não sou não, mas diante do Ricardo e depois o outro, e depois andam ali a tentar, bom, mas eu não sei até que ponto ele sabe, mas eu também não sei até que ponto eu não quero parecer parvo, e é uma hora de ver lá até onde é que vais, que eu também não... É isto, a conversa atual, no melhor dos cenários, é isto, uma conversa pop, vá, à falta de melhor expressão, mas não é aqui, é uma figura, um humorista da nova geração a falar com um suposto gajo qualquer de uma área qualquer, economia política, e está lá a fazer um contraponto, porque é uma figura mediática que torna aquilo mais estragável. A orientação daquilo é, vamos tentar que as massas chupem isto, porque está esta figura que eles estão habituados a ver no outro registro mais mastigável. Ora, mas o que é suposto ter numa conversa? Um contraponto forte. Esta ideia do contraponto, a contravisão, o contra-argumento, o contra, o pau, bater, não. Isto tu dizes, não é assim, ou se é assim, mas é formulada de outra maneira. É um gajo, é um devedor, é um apóstolo da nuance. Ora, não estamos no império da nuance. Isto é tudo... carga bruta, não há cá refinamento, não há... Deixa-me lá fazer aqui um pinteiro, deixa-me lá fazer um bigode às tuas frases. Não há tempo para bigodes. É tudo muito liso, não é? É tudo muito bruto, tudo muito liso, não há tempo para semear detalhes. Mas fica expresso em algumas destas conversas, eu não estou a referir nenhuma em especial, estou-me a lembrar de 20, 30 que eu ouvi aos bochechos ou na íntegra, para meu desgosto, e devolve-nos uma imagem do fraco entendimento do que deve ser uma conversa. Ora, se o contraponto é mudo e é só um palhacinho que está lá a dizer umas lérias, muitas vezes nem sequer são condizentes com o tema da própria conversa, o humorista sai muito fragilizado. Em termos de piada, porque ao não entender o tema, também não consegue meter ali o bedelho humorístico no tema, não estou a dizer que engrossar o caldo dos argumentos, mas não consegue oferecer um contraponto humorístico, um bigode humorístico, não consegue, porque só está a dizer a lugares comuns, está a pontuar de lugares comuns, e só persiste porque a sua carga mediática é suficiente para ele dizer baboseiras atrás de baboseiras. Vou repetir o erro. Baboseiras atrás de bebedeiras. É isto. Baboseiras atrás de bebedeiras. Vai ser o nome deste episódio. Baboseiras atrás de bebedeiras. E é sempre muito frágil, porque aí desmascara aquela ideia de neutralidade que já foi desmascarada milhares de vezes por pensadores, pessoas ainda que, deixa lá ver, começam por este pressuposto, deixa lá ver, não vais com tanta pressa, não vais com tanta sede a esta frase, e esse raciocínio, tem lá calma, vamos lá rodar esse raciocínio e perceber aqui as faces ocultas. Visto trás, essas nalgas não se apresentam, não podemos legar essas nalgas desse raciocínio aos vindouros, temos de recaustar isso, não é? Temos de pensar melhor nessas nalgas. Nunca ninguém se abordou. Nunca ninguém se expressou desta forma, e há sempre um começo, há sempre um início. Isto é uma nova escola de pensamento. Ora, o que eu tenho pensado nos últimos meses e anos, e se calhar não tenho feito mais nada se não pensar no que é falar com o outro, mas mais nestes moldes da conversa que nós estamos habituados a ouvir, e eu parece-me que isto aqui é uma obviedade, é tudo uma performance, mas a conversa que se quer genuína, bem-humorada, cuidado com a crispação, e isto vai a buscar o José Mário Branco, porque é muito engraçado, mas hei de falar, hei de passar por aí no episódio que eu estou a preparar para o Action sobre o José Mário Branco, o entendimento do que é inquietação. Até posso fazer este reparo. Eu tenho dado conta, aqui não sou pioneiro nesta observação, que inquietação, tudo que vá para lá da conformidade é mal visto. E se o humorista ou o artista vai por aí, ele de seguida tem-se de justificar, caso contrário, há uma espécie de paralisação. Nós não precisamos de uma medusa do outro lado, precisamos de um gajo que... e onde é que ele foi? Mas essa crispação não é uma crispação. Eu vou dar-vos um exemplo. A música Inquietação do José Mário Branco, eu já tenho chegado a ela por várias vias. Eu no último mês e meio,
mergulhei na obra do José Mário Branco, não sei por que raio, pelo FMI, e entretanto o FMI eu ouvi já centenas de vezes. E aquilo que me parece que falha à arte e à arte contemporânea, assim no sentido lato, é a distância. Há sempre uma distância entre a palavra e o ato. Eu não quero pedir ao cantautor, ao artista, que quando ele diz faca, é uma faca, não é? Não quer. Não quer. Quando ele diz degola o rei, degola o rei. Se bem que, não é? Este se bem que fica aqui no ar e é sempre à assíntota. Eu acho que eu estou em crer que o artista e o bobo que mais me interessa é aquele com o potencial regicida maior. E isto é sempre um mamarracho linguista, não é? É um mamarracho linguístico, perdão pelo equívoco. Se tiver pouco potencial regicida, é um regicida, não é? Estamos aqui com minudências. E tem um cruzamento de astros de molde a que ele seja regicida. Às tantas, estas minudências, por vezes, tornam o ato burocrático. E é uma forma diferente de pegar neste problema que tem obra na história das ideias, a distância entre o ato e a palavra. Por burocracia pode-nos dar a instalar várias salas de espera e às tantas perdemos-nos num labirinto que já não sabemos se estamos muito afastados ou não. É como se alguém dissesse talvez. O talvez é mesmo a semente da burocracia. Porque se dissesse não, nós tínhamos de agir em conformidade. Se dissessem não podes cortar a cabeça do rei. Ok, então deixa-me pensar nisto melhor. Porque se a ideia é cortar a cabeça do rei tem de cair. Temos de arranjar. Se esta lâmina não serve, tem de forjar outra. Tem de falar com o Hefesto, com os Cíclopes, com essa malta forjadora de antanho. Epá, tens de me arranjar aqui, ensina-me qualquer coisa que dê para cortar essa cabeça que eles dizem devassável. Isso tem de cair. Tem de cair. É como o Hefesto fez quando Zeus teve uma dor de cabeça e pegou no machado, rachar a cabeça de Zeus e nasceu-lhe Atena. E depois o gajo volta ao normal. Ou seja, a Atena nasceu da cabeça de Deus. E hoje abrem tantas cabeças abertas, mas eu não vejo. Faço uma referência a um podcast que saiu há pouco, o Cabaret Rabelais, onde eu faço uma graçola com isso. E se não perceberam, agora dou-vos o contexto. Aquele podcast é mais vertiginoso, não posso elevar à tona as entrelinhas. Vocês têm de respigar nas entrelinhas as referências e as combinações mais estocásticas. Ora, a conversa atualmente parece-me uma farsa. Parece-me uma farsa. E podemos partir de um ponto de vista muito óbvio. Não há quem ouça. Não há quem viva ou coisa do género. Não há quem ouça. Porque, em ouvindo, a conversa tinha mudado rumo. É muito difícil compatibilizar uma conversa. Se acreditar que aquilo é uma conversa, não podes seguir à risca um guião. Porque aquilo que eu noto é que queremos o lado autêntico, orgânico e humano e às tantas estamos só a adotar um manual de normas de uma empresa de inteligência artificial. O que é humano? É estas cores, é este coisa, vários videoclipes de seres humanos a abraçar. Na prática não tem nada a ver. Não tem nada a ver e depois aparece, eu estou a dispersar, mas isto faz parte do mesmo caldeirão. É o fosso entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. O artista tem de ir por aqui. E eu já pincelo isto de outras formas. Eu agora vou atacar o mesmo problema, vou chegar ao mesmo ponto por diversos ângulos. Eu sou como as flechas persas a bater sobre o Leónidas, o espartano, quando há aquela chuva de setas e ele agora vou obscurecer o céu e o Leónidas disse, não faz mal, eu prefiro lutar à sombra. Qualquer coisa deste género. E isto foi transcrito no filme do 300, mas aconteceu historicamente. Isto está registado historicamente. Pode haver aqui diferenças de pintelhos, mais ou menos esteticista, mas a coisa é que houve uma nuvem. Pronto, não é por aí que eu quero ir. Importa-me falar sobre a conversa, a performance e como facilmente é desmontável. Eu queria ir para outro sítio e agora perdi-me. E isto tudo para dizer que o humorista, enquanto contraponto, é frágil. O humorista, quem diz humorista diz outro, porque em não havendo possibilidade de ouvir, também não há possibilidade de crítica, então simulam-se dois diálogos, quando na prática, se nos distanciarmos criticamente, vemos que são dois miólogos, ia dizer dois miolos, ia dizer uma espécie de um neologismo, miolo com monólogos, mionólogos, não sei, enfim.
não tenho vocação para ser miucoto, embora, bom, também não quero ir por aí que eu ia dispersar para o outro lado. Esse tipo de conversa não me interessa. E eu estou sempre à procura de uma conversa que me interesse. Porque toda essa patina criada pelaquilo que é suposto ser humano, entramos por uma das críticas que eu faço aos comediantes betos. E aqui há dois níveis de leitura. Estão a falar de coisas que nunca viram, que nunca entenderam, que nunca leram, e da forma mais higiênica possível. E isto faz-me... dá-me aqui uma espécie de revolução nas tripas. Está tudo mal. Eu nem estou a falar já dos desentendimentos, mas parte sempre desta ideia. Vamos recapitular para sistematizar isto. É a distância entre a palavra e a ação. Se estivermos atentos a isto, o artista devia ir no sentido de diminuir. Nunca vai chegar porque é sempre uma assinta. Nós devemos, ao contrário do que nos dizem, desconfiarmos da palavra. Ao contrário daquilo que nós assumimos como certo, o pensamento é cambaleante, hesitante, e foi isso que o Claude faz. O Claude é manquejar. Ou seja, toda aquela performatividade do branding dessa empresa da Anthropic, dessa marca da Anthropic, é tentar simular com atributos em princípio humanos, uma coisa que está nos antípodas. Mas este princípio aplica-se a tudo. Há aqui já um oportunismo e quando nos damos conta que ninguém oferece uma crítica resistente, percebemos que a maioria de nós está a ser engodado. O que é que eu quero retirar daqui? É que o escritor, o cantor, pensando no José Mário Branco, ele é a figura... É uma figura que eu noto pouca distância. E é por isso que me atrai o José Mário Branco. Na Inquietação, no FMI, na Noite... em muitas... Tal como, sei lá, o Zeca Afonso. Ou outros. Não necessita... Mas depois dá-se uma gradação. Bom, mas aí isso é assunto do Actian, mas simplificadamente o conjunto de entrevistas a que o José Mário Branco teve de prestar contas é maravilhoso na medida em que nos descreve uma trajetória daquilo que é o entendimento do entrevistador ao longo do tempo e até expressa de alguma forma a impossibilidade de fazer entrevistas. A quantidade de vezes que ele foi alvo da pergunta: a canção é uma arma, a canção ainda é uma arma, a canção ainda, e o ainda entre aspas, é uma arma, e às tantas devo acabar que ainda faltam umas páginas, a canção já foi uma arma. A quantidade de vezes que é sujeito à mesma pergunta ou variações da pergunta, e as próprias variações já dizem qualquer coisa sobre o tempo, parece que ele é alvo, de alguma forma capturado pelo passado. Ele foi capturado por 3 ou 4 perguntas e ele tenta desviar-se, sendo que não se pode desviar, porque se desviar muito depois leva o contraponto, mas aqui atrás e isto aqui nem me parece o pior exemplo. Voltando para as conversas, que é o formato, que é uma conversa, e aqui vou pôr aspas, não me parece que seja uma conversa propriamente dita, porque a conversa tem no cerne um desvio, a possibilidade de desvio, e eu noto que não há desvio nenhum. E assim que surge, mesmo na parte final, que são as perguntas, o gajo ou a gaja que é alvo de uma pergunta tem logo uma vontade, há quase ali uma palpitação de querer regressar a um sítio onde ela já falou. Independentemente da pergunta de que é alvo, ela vai sempre voltar para o sítio onde ela é feliz. Ou seja, é muito difícil emancipar um papagaio. Nós, se formos inocentes, vamos assistir a uma conversa de alguém que julgamos emancipado acerca de um determinado assunto, vamos desmistificando ao longo da conversa e queremos fazer uma espécie de ultimato verbal na medida em que, vamos lá ver, eu posso meter em margem. É isso que nós devemos entrar... Devemos entrar em pé juntos, às vezes é pé juntos, falta de tanta burocracia, tanta lenga-lenga, a pé juntos. A respeito deste assunto, intervalado com aquele, articulado com o outro, e agora? E ele vai fazer de conta, vai
há aqui umas posturas que merecem ser analisadas e isto já é o outlier. Isto é o outlier. O comum é fazer-se perguntas. Eu tenho assistido a várias conversas, tipos de convidados, interessam-me sobretudo os literários, mas há aqui padrões que são atuantes em todos. Atuantes é uma palavra engraçada, tendo em conta que o que se expressa é sobretudo uma passividade intelectual que demonstra que aquilo que aconteceu ou não ter acontecido era exatamente a mesma coisa, porque a pergunta vai ser a mesma. É como se não tivesse ouvido nada. Há a cena da inteligência artificial, podem estar dois gajos a falar de pássaros, que esta é a pergunta, e eu já faço apostas e eu acerto quase sempre, é sempre a primeira pergunta, mas a inteligência artificial, ou esta é já atípica, é já uma muleta, de há uns anos esta parte, é sempre, independentemente, pode ser um biógrafo de alguém, qualquer coisa, e vai buscar, e eu já vi isto a acontecer vezes sem conta. Depois é o fenómeno de não ouvir. E eu não sei se isso abala o escritor ou o artista que teve, melhor ou pior, a expressar-se o seu ofício, dependendo, depois também tem que ver com aquele gajo que está a acompanhar. Esse aí também tem algum mérito ou demérito da conversa ter ido para ali ou monólogo. Às vezes é só um monólogo acompanhado por um tipo que dá umas merdas, que diz os prémios, como eu disse há pouco. E aí, voltando à conversa anterior de 1 hora, que parece muito, mas se no início é uma apresentação larga em que estamos a descrever o currículo e dizemos coisas e tal, e depois agradecer ao espaço, e agradecer à pessoa do espaço, e agradecer ao presidente e à mãe do presidente, porque se é a mãe do presidente, o presidente não tinha nascido, e à avó do presidente, e ao cão do presidente, porque se não tivesse boa saúde, ele se calhar não... Ou seja, passam 15 minutos. No final já não é bem nada, porque há sempre aquele... E já estamos a passar do tempo. E quando... A conversa, supondo que é 1 hora, aos 45 minutos já estão a dizer, epá, já estamos, calma. Então vocês estavam à espera de falar aqui 15 minutos? Ou seja, quando a conversa, por vezes, começa a ser boa, que é rara, temos de acabar. E aí é a impossibilidade de ir fundo nos temas. E todos os temas há essa possibilidade. E há temas que, em virtude da sua natureza, pediam uma conversa maior. Não há conversas de e agora vamos ficar uma tarde a falar destes assuntos. Nunca chegamos a lado nenhum. Há sempre, parece que um comitê invisível, perdoe-me a brincadeira, quem percebe, que impede a que a conversa chegue a um sítio de não retorno, como dizia o Dante. Eu quero chegar a um sítio onde já não é possível regressar. Ficamos sempre ali num prelúdio, no hall de entrada de uma discussão. Quando chegamos? Ora... O que é engraçado que eu tenho visto várias vezes, normalmente é este guião, é a pessoa que apresenta vai desbobinando os feitos, as proezas, o prémio da pessoa, está ali, e nós, se formos inocentes, e eu estou a ficar ranhoso, tenho de acabar isto, podemos ficar com a impressão que e a grande pessoa, e o quê? Conseguiram trazer o Buda? Eu vou conhecer o mundo, vou conhecer-me a mim próprio. O gajo abre a boca. E a mistificação, a nossa vontade, o nosso brilho nos olhos esvai-se, não é? O nosso Sérgio Godinho vai-se embora. E é mesmo uma coisa, e depois fazemos, rebobinamos mentalmente aquilo que acabou de acontecer. Então este gajo ganhou isto e aquilo, que fez isto e aquilo, que só faltou uma réplica daquela cena do filme do Eddie Murphy, O Príncipe nos Estados Unidos, na América, Nova York, em que o seu pénis real está lavado. Só faltou isto. E depois, a seguir, ok, este é um puto com a 4ª classe, não sabe falar, ou quando sabe... expressa-se mal, não vai fundo, só diz lugares comuns. E este é o ponto que eu quero chegar. Nós, grande parte das pessoas, tem uma fezada enorme na grandiloquência. No suposto falar bem, isto são todos erros, são erros de paralaxe, não é? São entendimentos fracos sobre aquilo que é a linguagem e o que é o pensamento. Há sempre muito embeiçados por um estilo, sobretudo norte-americano, categórico, não é? Falar firme. E os comediantes também são devedores desse estilo. Mas ali não há pensamento. Aquilo é facilmente desmontável se pararmos a frame
isto não é nada, isto não é nada, isto não é nada, isto não é nada. Não é nada em termos de informação, se for informação, não é nada em termos de comédia, porque o texto é fraco, está frágil, a construção está frágil, não inspira nada, isso já foi feito, isto é um pastiche de um pastiche de um pastiche, isso é um palimpsesto de coisa nenhuma, é um palimpsesto de prosa manca, não é? Prosa manca, debaixo da qual há prosa manca, é um cadáver feito de cadáveres, não é um cadáver esquisito, é um cadáver feito de entulho. E que, como já vivemos numa época pós-Joana Vasconcelos, já não podemos ver isso enquanto arte. Se houver olhar crítico. E depois surgem figuras que sempre foram diferentes disto. E há um padrão. Eu não estou a dizer que figuras grandiloquentes não podem ajustar o pensamento e o pensamento estar à altura. A forma como expressam está à altura do pensamento. Mas, por vezes, o que surge da minha experiência e daquilo que eu leio, as coisas não estão necessariamente ligadas. O ato de falar bem não está ligado ao ato de pensar bem. E aquilo que, por norma, acontece em todas as esferas, seja cientistas, literatos, escritores, artistas e por aí vai, sobretudo quem tem um grande entendimento na linguagem sabe que a linguagem é problemática, é mesmo problemática. E por isso é avançar a custo, porque aquela palavra, ao ser usada, vai-me fazer conduzir para um lado, em vez de outro, em detrimento de outro, e vai-me pôr em maus lençóis, vai-me conduzir a certas armadilhas. E aquilo que um pensador faz é estar ciente do problema da linguagem e avançar a custo. É sempre um avançar a custo. Mas isto não seduz a maior parte das pessoas porque tem um entendimento do pensamento como algo escorreito. Ora, isto não é pensamento, isto é debitar coisas umas atrás das outras. E isto nota-se. Em qualquer conversa podem fazer este exercício, e duvido, já não me recordo quem é que disse, de um livro mau podíamos cortar partes e fazer um livro bom. O contrário também já foi dito, de um livro magistral podíamos cortar as partes piores e fazer um livro mau. Depois, consoante as escolas, mas podem fazer este exercício numa conversa que é dar-se conta da fragilidade do discurso, não é? Da suposta agilidade verbal, cortam aquilo, não passou de um lugar comum. Aquilo já foi dito. Já foi dito. E é o papel, o escritor deve ir para lá disso. E agora chegamos a um livro que eu não tenho aqui e não sei se vou conseguir dizê-lo. Bom, mas é um livro em torno dos contos de Chekhov, que é um dos poucos escritores que eu não consegui entrar. Só li um livro de contos, ele tem vários. E aproveito aqui para dizer uma trivia. Quando se fala do trabalho e etc., é sempre lixado porque todas estas dinâmicas, estes termos, esta nomenclatura foi apoderada, foi conquistada pelo neoliberalismo e há sempre um louvor ao trabalho até à inanição e não é isso, mas de facto o artista faz no ofício, no ateliê, não há outra forma, não há outra forma. E se calhar até dou aqui um acrescento se me recordar da crítica destrutiva que me parece ser a única crítica, ao contrário da ideação comum, mas espero não me recordar, não me recordar, é mesmo isso, espero não me recordar para me trocar todo. Aquilo que agora perdi-me, ok, os contos de Chekhov. Os contos de Chekhov não foi um escritor que eu tivesse lido com gáudio. Foi aqui há 13, 14, 15 anos, quando eu estava, sei lá, eu sei que antes ou depois li Kafka. Houve ali muitos autores que foram fundamentais para mim na forma de pensar, no meu entendimento da literatura e do mundo, e sei que passei por Chekhov porque é considerado um dos melhores contistas e li aquilo a custo. Não no sentido de não entender, mas não era uma prosa que me espicaçasse. Estava à procura de outras coisas e se calhar, olhando retrospectivamente, o Kafka evidentemente ia-me dizer mais, o Beckett e por aí vai, o Calvino, mas agora parece-me que já consegui abrir as pupilas para ver o que há de bom no Chekhov. E este livro de um filósofo, que é a Liberdade Bem Longe, ou qualquer coisa do género, saiu recentemente, faz uma análise de alguns dos contos e esta é a ideia que eu quero pegar. E a trivia que eu não disse, para não me esquecer, o Chekhov escreveu 500 contos não é 500 contos de dinheiro, 500 contos, peças literárias em 5 anos. E isto mostra que, ou seja, nós fazemos no ateliê. A ver se eu não me esqueço da crítica destrutiva.
E esta ideia do que é... Qual é a ideia que se calhar é devedora a outra, que também já expressei aqui de diversas formas, a arte tem que ver sempre com a liberdade e casa com aquilo, o compromisso ou o desvio da ação, não é? A distância entre a palavra e a ação muitas vezes tem que ver com a falta de liberdade ou o medo e por aí vai. Quem está a pôr em prática a liberdade está, sabendo ou não, a diminuir o fosso entre a palavra e a ação. É por isso que a neutralidade supostamente seria um meio caminho, mas de facto há medo. Não há? Aliás, a neutralidade não é neutra, está associada ao sistema vigente. A neutralidade tem de cair. O que é que eu quero dizer em termos... O Chekhov? A servidão. É um tema em torno do qual este filósofo junta estes contos do Chekhov. E parece-me que esse casa com a ideia da liberdade. Eu entendo a comédia, comecei a pensar nesta ideia em torno do Rabelais, mas eu acho que é aplicável a todas as artes. Tem que ver, é pôr a liberdade por extenso, em ato. Isto pode ser uma linguagem tautológica, não é? Se uma coisa é a liberdade, e às tantas parece uma linguagem circular, mas parece-me que estamos condenados a esta coreografia. É procurar a liberdade e só podemos fazê-lo pondo em ato. Parece-me que essa é uma ideia que está presente no livro que eu acabei de citar, embora não saiba o nome, do Orfeu Negro. Saiu há coisa de semanas. Tem que ver com a servidão como o antónimo de liberdade, e parece-me que o objetivo, se não for ensinar ou desobscurecer a ideia de liberdade, é ao menos revelar, desocultar a servidão em que nós estamos envolvidos. E aqui entra o trabalho e entram outras servidões, que é uma ideia também cara ao Herbert Welder, que ele tem um livro com esse nome. Parece-me que é essa uma ideia que devia servir de estrela-guia para o artista. Ora, se é realmente poderosa, nós podemos devolver essa ideia para o artista, o comediante contemporâneo. Segundo esta bitola, então são uns acagaçados e não interessam a ninguém. Não vejo ninguém, mesmo aquele que se diz comediante político ou que versa, há sempre estes preciosismos, não é? Não me quer perder nestes preciosismos. Faz-me recordar o António Costa, muito pós-moderno. Não é a escola, é as pessoas que estão na escola. Encheu o peito como se tivesse descoberto uma forma de falar nova. Isto, o que é que eu quero dizer? Se o artista não está interessado, ao menos, a desocultar a servidão, a trazê-la à tona para que seja percepcionada enquanto tal, e depois dá a quem ouviu isto, cada um depois age consoante aquilo que quer agir, ok, conforma-se ou não se conforma, e entramos a saltitar naquela ideia de Canetti, o homem só está em dois modos, ou em fuga ou em luta, aí decide continuar a fugir, que é como quem diz esquece ou recalca, ou então iniciar a luta, que pode ser um processo moroso, também no entendimento do Chekhov. O nosso papel é começar a escavar isto rumo a uma verdade para daqui a 200 ou 300 anos a coisa comece, não é? Isto tem de começar por algum lado, e parece que nós já desistimos do início, não é? Já desistimos, é isto, é uma variante do não há saída do capitalismo, isto é inescapável, mas não há outra forma. Estamos sempre a vender esta ideia, não é? Estamos hipnotizados com esta ideia que a escapatória é impossível, não há, e quando não absorvemos a cacetada, seja verbal, seja física, vem a nosso socorro para sermos disciplinados, que é um termo também muito engraçado que aparece de uma forma, sei lá, nem sei que palavra utilizar, mas no livro da Economia Herética há termos, é mesmo muito engraçado quando uma política falha, quando um governo dá-se conta que foi além da perna de agora, ok, mas nós não queremos abandonar esta ideia, então vamos disciplinar. É aquilo que vai acontecer agora nesta ideia que o pessoal com 60% de incapacidade foi demasiado longe, mas agora há uma ação de charme e já aparecem deputados. Não, mas eu tive um cancro e já vai por aí. E às tantas vou moldando as mentalidades para que mais tarde a coisa possa ser servida como foi servida lá atrás. Está requentada, mas as mentalidades já perderam o palato, em vez de ser alfabetizado, perdeu a escolaridade. É isso que a política atual faz.
a tentar que a escolaridade do palato regresse até o analfabetismo, não é? Ficarmos que, não, isto sabe aqui, o meu palato não tem escola, não sei, sabe-me tudo ao mesmo. Depois tiram tudo o sal nas coisas, é uma espécie de meta-OMS, Organização Mundial de Saúde, tirou o sal e às tantas sabe-me tudo ao mesmo, mas... Isto é um ponto. A servidão. Se o artista, o escritor, o humorista não está, de alguma forma, mais escancarado, mais subrepticiamente importado a desocultar a servidão onde estamos metidos uns mais, outros menos, porque o barco não é o mesmo para todos. Há quem vai numa jangada e há quem vai a nave. Há quem vai à nave e há quem, faça de um corpo a boiar as sobras de uma jangada. E cada um está no seu naufrágio. Há naufrágios comuns, como as alterações climáticas, mas mesmo aí os multimilionários já andam nos bunkers e etc. Ou seja, o barco não dá para todos. O barco não dá para todos, cada uns têm uns botes, outros andam em cima de... Uns andam se calhar em cima de patos de borracha. E voltando para a situação da conversa atual, não é isto que está a acontecer, pá. Não é isto que está a acontecer. As conversas são minguantes a nível de... são desesperantemente vazias. Em todos os temas. Nós deixámos enredar pelas platitudes. E quando eu ouço a comédia não deve ser política e por aí vai... Primeiro, eu não sei... Quando tu não és supostamente político, tu estás a ser político segundo a ideia vigente, não é? É a típica ideia do Montenegro, menos política nisto aqui. Mas o que ele está a dizer é menos dessa política de esquerda no meu discurso de direita. É isto que ele está a dizer. E é isto que os comediantes dizem, às vezes sem saber. Ora, qual é o meu ponto? É necessário conversas maiores, porque aquilo que uma das prémio Nobel disse há pouco tempo, Olga qualquer coisa, que os livros estão a ficar cada vez mais simplificados e por aí vai, a nossa apetência para conteúdos cada vez mais curtos, consumidor, é isso a prática do consumidor. O consumidor não quer atacar o inabordável, ele quer... Para pegar de uma coisa, a coisa tem que ser com dimensões apreciáveis, no sentido em que são opulentas, olha para isto, estou aqui, mas eu tenho de conseguir agarrar, tenho de puxar da prateleira. Simplificadamente. E não sei, estas conversas atuais, nas dimensões atuais, com a vontade atual, com a fome atual, com a impossibilidade de reviravoltas, com a impossibilidade, independentemente do tema. Isto não é necessariamente vai por aí fora. Porque, ao contrário do que se diz, uma coisa mais leve, o que não faltam, isso são conversas leves, isso abunda, aí a pontapé. O que falta são conversas mais encorpadas, corpulentas, em que um gajo é de lá, porra, ou vim depenado ou vim mais cheio, até saímos da conversa a arrotar, estou satisfeito. Isso é que é raro. E nós, se houver uma vontade da nossa parte de procurar esse tipo de coisas, nós vamos ficando angustiados porque vamos saltando de sítio em sítio, ouvimos escritores, ouvimos psiquiatras, ouvimos não sei o quê, e percebemos que isto parece a pátria do meio caminho, não é? Em havendo possibilidade, às vezes é um quarto de caminho, 11avos de caminho. Ficamos aquém e perturbantemente aquém. Mas era suposto que esta pessoa, de quem eu ouvi falar, e às vezes até escreveu umas coisas, quando fala fica aquém. E não estou a dizer da sua ginástica verbal, porque nem estou a pegar na ideia anterior. É mesmo, a pessoa não se consegue expressar. Às vezes é boa na escrita, mas a expressar-se. No entanto, mesmo expressando-se mal, com a dificuldade, ela devia conseguir dizer algo além do clichê. Devia ser capaz de fazer uma rusga a isto tudo. E a crítica destrutiva. Eu acho que tive esta epifania há coisa de semanas quando estava a ler uma Eletra e uma arquiteta fala dos seus tempos em que estava a acabar uma tese qualquer e disse que o episódio marcante na sua vida foi quando recebeu uma crítica que a dinamitou. Ela que pensava que era a aluna prodígio, etc, apanhou um gajo muito severo na apresentação da tese e dinamitou aquilo.
E ela passou mal durante não sei quanto tempo, etc. Estava no idílio, não é? Estava no idílio, construiu ela própria e os outros, tu és um gênio, acima tá. Essas coisas que nós ouvimos aí, nós nunca nos chegamos a estas palavras porque depois isto é um peso e nós temos as costas fracas, não queremos esse peso. Mas andamos aí nas ficções, porque se cooperarmos essa ficção, depois sabemos que o outro que foi ovacionado também nos há de ovacionar e é o círculo de legitimação. Eu digo que tu és bom, depois devolves-nos e andamos todos encantados com uma ficção de grandeza, não é? Somos Gullivers postiços que um dia, caraças, os liliputianos vão trepar por vocês acima, caraças, são 100, são mais de 100, são mais de 1000, como diz o outro. Mas ele no sentido contrário. Mas o que é que eu quero dizer? Há uma pobreza em termos de crítica. Isto aqui é mato, não é? Não há, o comediante então tem uma alergia à crítica. Tudo o que não vá no sentido de um discurso de uma cheerleader, ele fica perturbado. No dia seguinte parece que levou uma carga de porrada, não é? Ele não está habituado, e por isso fecha-se, e em torno dele só há yes men e por aí vai, quando de facto só está a fazer bacuradas e baboseiras e bebedeiras, como eu disse há pouco. E o que falta é mesmo crítica destrutiva. E esse artigo, essa espécie de ensaio autobiográfico dessa arquiteta presente nessa revista da Eletra, já não sei, o número era relativo ao quê, já não me recordo. Não sei, gosto? Será o gosto? Talvez seja o gosto. Ela, após recuperar desse trauma, atirou-se ao ateliê de uma forma e de facto tornou-se aquilo que achava que era antes. E ela agora, olhando retrospectivamente, foi a melhor coisa que lhe aconteceu. E eu suponho que isto faz falta. Há pessoal encandeado com uma suposta grandeza que não existe, dele próprio. Não é? Está a viver ficção, tu és bué da bom, sim, e às tantas está a repetir a mesma coisa. E se levasse uma marretada, mas a sério, de pessoas que ainda há marretada, não é uma marretada iletrada, é de alguém que tem horas e horas de marreta e horas de ateliê. Esta ficção de grandeza, por vezes, leva-nos aos píncaros na ideia de eu estou sozinho. Eu habito um cume e não tenho vizinhos, mas há mais cumes mais altos, e antes de tu chegares ao cume, se calhar já estava lá outro que desistiu e preferiu viver no cepé. É uma ilusão que nos envaidece, sim, não é? Abrimos o cu, parecemos um pavão cheio de olhos, mas esses olhos são todos míopes. A Era não quer nada connosco. A crítica mais construtiva que esta arquiteta recebeu foi esta crítica destrutiva a ponto de abalar, dinamitar todas as certezas. E isto pôs-me em causa esta ideia que nós usamos. É aquilo que nós palramos, porque ouvimos outros palrar e repetimos, já não exercemos crítica sobre a ideia de crítica. Não é? Eu acho que a única crítica, eu vou ser mais radical em torno desta ideia de crítica, a única crítica construtiva que existe é a crítica destrutiva. Fiquem com esta, apreciem-na, podem destruir-me, podem fazer tudo, mas está aí. Ora, voltamos e fechamos com... Temos o Luís Pacheco e temos o Byung-Chul Han. Aconteceu esse fenómeno. Eu hei de falar talvez no Peixe Fresco, mas resumidamente criou-se uma situação em que a impossibilidade daquilo acontecer. 500 pessoas à espera de um filósofo que estava perdido nos jardins à procura de uma flor porque ele gosta de flores e não consegue viajar, tem medo de aviões e só consegue viajar se tiver um ser vivo, e então está à procura da próxima flor para a próxima viagem. Ou seja, isto é um sketch. Portugal, o meio supostamente cultural é um sketch. Depois aquelas figuras com os livrinhos do Byung-Chul Han. Bom, isto seria, talvez vou espalhar isto noutro enquadramento que me parece um episódio mesmo marcante daquilo que é a cultura em Portugal. É performance, e daí porque raio é que há uma Catarina Furtado e seria útil falar com o Byung-Chul Han. Ele tem olhado para o mundo com olho crítico, que uma redundância se pensarmos no filósofo, e coisas do dia-a-dia, coisas que nos atacam, o consumismo, o cansaço, o burnout e tal, e perceber até qual é a sua ideia sobre o sítio concreto onde está a palestrar no Porto. Porque é um sítio que é
pode ser criticável a vários níveis segundo as ideias que ele próprio foi plasmando nos livros. E das duas, uma, ou ele está completamente aliado, que me parece ser o caso, é aquelas figuras, aquelas rockstars que estão em tour e já não sabem, olá Paris, e quando dizem, não, isto é Bobadela, ok, olá, um sítio qualquer, sítio X, ei. E o pessoal já ri porque, pronto, isto é tudo um game, como se costuma dizer. É mesmo... É mesmo engraçado, é mesmo engraçado. Certamente aquelas pessoas, como eu noto, não leram nada do Byung-Chul Han, e aquelas que leram, bom, não indo por aí, mas certamente grande parte daquelas que estão ali não leram, sabem que é uma figura que é falada, então vamos ali e saem dali tal qual entraram. Porque aquela conversa não é uma conversa, aquilo é uma espécie de brochura oral e que ele leva para todos os lados. Isto é o Byung-Chul Han, leu aquilo, sociedade cansada, foi engenheiro não sei o quê, coreano, foi para a Alemanha, e às tantas, olha, passou uma hora, não falámos nada sobre o mundo. Eu tenho aqui umas ideias sobre a gentrificação, mas ainda estou num sítio que está a pôr isso em prática, está a escorraçar uma mesquita, não é? O pessoal da mesquita, para alargar, porque a biblioteca, nunca se esqueçam que é um templo da inclusão e tem ideias proto-humanitárias antes do humanismo, já a biblioteca e dentro dela essas ideias, mas não se esqueçam, isto vai tudo daqui para fora porque nós temos de expandir porque o turismo é que está a dar. Ok. Fazem falta figuras como existiam. Isto está a acontecer e agora? Falamos sempre atrás de um biome, sempre com uma mão à frente e que nos abafa, não é? E o que sai são coisas muito mansas. Isto é um ponto, há de avançar talvez para o peixe fresco, e quer terminar com o Luís Pacheco. O Luís Pacheco, que era um gajo que estava para aí enredado entre amoias, era uma coisa que eu, apesar de já ter lido muitas coisas que estão aqui, mas juntas não, era uma complicação ler, por exemplo, a Comunidade. Eu, por acaso, tinha a Comunidade, mas estava a atingir preços exorbitantes e era um escritor que se ouvia falar entre os literatos, mas era dificilmente acessível, como há outros. Há outros e muitas vezes são as viúvas do escritor que impedem porque acham que aquilo... Às vezes são questões do próprio texto. Eu aqui, ao certo, não sei se é um misto das duas coisas. O próprio escritor é problemático, um escritor maldito, e é sobre esse prisma que eu vou atacar. Pelo facto de ser um escritor maldito, é expectável que ele encontre residência em certas bocas. Não é que eu achasse imprevisível ou inaudito se conhecesse um agente da PIDE em contexto familiar e ele falasse das obras supostamente proibidas. Isso possivelmente acontecia, mas oficialmente a coisa seria outra. Ele não ia falar abertamente de obras que supostamente censurou. Parece-me que não. É a diferença entre discurso oficial e discurso oficioso. Mas isto ainda não é bem a forma de atacar isto. Há outro enquadramento. É o suposto prestígio que estes autores marginais, como o Luís Pacheco, o Cesarino e o Herbert Welder, mas mais esses dois que eu já ouvi a miúde na boca de comediantes betos. Ora, aqui parece-me que há um problema. Eu não estou a dizer que devemos interditar estes escritores, até porque isso seria impossível, mas... Eu quero falar deste assunto por alto, na medida em que parece-me que é um fenómeno mais lato, a instrumentalização e uma espécie de amestrar um bicho selvagem. Isto acontece com todos os autores, sobretudo autores mais selvagens. O sistema, e que o sistema no sentido mais corriqueiro do termo, tenta trazer para eles, não é? Nem que seja seccional, mesmo o Pessoa pode ser venenoso se for agarrado em certas partes, não é? Podemos mostrar uma parte mais inócua do Fernando Pessoa e servir os nossos interesses. Até podemos fazer, em virtude da repetição, uma parte mais explosiva do Fernando Pessoa e tentar diluir, umedecer com esses lábios cheios de saliva, vamos umedecer a pólvora do Pessoa até que não haja possibilidade de explodir. Ora, mas isto... Há aqui uma mistura de dois fenómenos
que é usar estes nomes porque alegadamente são prestigiantes na medida em que exibem uma espécie de contracultura com a qual eu me quero associar à superfície, mas na prática estou bem longe disso, estou nos antípodas disso. Por exemplo, o Geirinhas, que eu já ouvi algumas vezes, ou o Carlos Coutinho Vilhena, está nos antípodas disso. É mesmo um curto-circuito que, tendo em conta a figura que é o Luís Pacheco, se ele estivesse vivo, ele dinamitava isto com uma pinta, mas ele se o fazia a escritores que basta... Ele se o fazia em escritores que tinham um juízo em torno de certos escritores, ele tinha um discurso oscilante, por exemplo o Saramago umas vezes gostava, outras vezes não, o Virgílio Ferreira também, depois havia outros, por exemplo Cesarini, aí era mais unânime, o Herberto Helder, muito poucos em que ele tinha um sim contínuo, era sempre um sim talvez, merda, sim, não, merda, era alguém que diante de um canhenho, se não lhe agradava, por vezes era bruto, mas ia por aí e com fundamento. E se ele tivesse a assistir isto em vida, seria lindo. Imaginar, eu só vou pintar por alto, imaginar o Pacheco a dinamitar os Geirinhas, que já ouvi, acho que foi no 45 graus, a lançar coisas. Eles gostam muito de lançar coisas. Eles sabem que há um certo rol de referências que os faz enturmar com um certo grupo de pessoas. E como não há crítica, é suficiente dizer que o Luís Pacheco é o Luís Pacheco para acharmos que ele é o Luís Pacheco. Mas não, fala-me. Como nós nunca chegamos ao segundo ponto de, ok, tu dizes que lês, mas o que é que lês e de que forma é que isso se articula na tua obra? O pessoal está, por exemplo, no Bill Burr, que nem é um... Bom, o Bill Burr também não é já bem um... Mas, eu não sou... Enchem a cabeça de Bill Burr, mas depois dizem que o humor não é político. É mesmo uma coisa... Eu nem estou a catrapiscar ou a enamorar-me por... exemplos mais óbvios, o Carlin é um objeto óbvio lulante, não há outra forma, pelo menos a partir de um certo ponto, de ver aquilo senão politicamente. Mas mesmo o Bill Burr é altamente político e é mesmo engraçado, consegue higienizar a vertente mais garrida de um certo comediante e a mesma coisa, e agora damos vários saltos para o Luís Pacheco que, se efetiva, mesmo pelas próprias palavras, como um desgraçado. É alguém que não se verga diante de ninguém, é uma espécie, é aquilo que nós tivemos em Portugal mais próximo de um Diógenes. Agora era um merdas, um anti-Diógenes que falava, compunha os seus versos, a sua oratória com as palavrinhas, mas já não é as palavrinhas, porque, e aqui se vê, ninguém lê nada. É mais, vou repetir o Luís Pacheco porque isso aproxima mais da malta, não é? Que não há malta, que esse é o lado triste, já não há malta, ninguém lê. E este fenómeno, faz mesmo falta um gajo que pegue pelos cabelos dessa gente, meu amigo, tu não podes comer desta não podes comer deste, aqui não comes, não vens comer desta tigela, isto não é para ti, isto é para outros dentes, Então, o que tu fazes, andas para aí como se fosses uma influencer, a olhar para a política dessa forma tão, parece uma Barbie a falar de política e depois lês o Luís Pacheco, para quê, se não vais fazer nada com isto, se a fome não te vem, está adormecido, está tudo carcomido aí dentro, mas vais ler o Luís Pacheco para quê? Vais ler o Cesarini para quê? Vais ler o Herberto Helder para quê? Se isso não te aumenta a fome, para quê, para quê? Não é uma mesma pergunta que devia fazer ele próprio, se depois isso não se vê em nada. Não estou a dizer que se veja diretamente, mas como é que é possível regressar dessas obras sem que nada se modifique? É mágico, devia ser estudado por pessoas, também já não se estuda nada. Mas isto agora vai-se agudizar. Agora, como surgiram estes livros, sobretudo o Ser Livre em Português, que é uma antologia, agora volta e meia, essa malta vai a um Luís Pacheco, ou uma frase, que vai surgir uma frase. Como eles gostam, eles acham que falar da cultura é um inventário, é dizer as palavras, certas expressões que já têm uma certa aura, e então é isso, é compor. Mas, ok, agora afunda-te nisso, adormece nessa merda e reergue-te com outro vocabulário, com outra senha. Nada, não queiras nada disso. E este acho que foi um túnel de vento. Fomos longe, nem sei para onde é que fomos. Eu tenho aqui uma ideia, não sei se vai cair aqui no túnel de vento, se vai cair no...
Actian se vai cair no badminton com as penas de Ícar, que é o subpodcast do Tertúlio de Mentirosos. Esta ideia segundo a qual nós temos de começar a pensar no Bruno Nogueira como um episódio marcante, não na comédia, mas sobretudo na metacomédia em Portugal. E como ele parece-me um obstáculo da medida em que está tudo vergado a uma ideia de fazer metacomédia. Já não é fazer comédia, é metacomédia. Há demasiada metacomédia frouxa em Portugal em virtude de sermos devedores do Bruno Nogueira. E ele fez coisas boas, mas até ele próprio, dentro da obra dele, já está a repetir-se. Não é? Foi muito bom no Odisseia, foi muito bom no Último a Sair, mas ele depois não vai tão longe como, por exemplo, um Dupié, não é? Que começa a olhar já com uma metacomédia mais mastigada e uma metacomédia que não se acha tão grave. Ou seja, não é uma metacomédia de peito feio, já é uma metacomédia que desconfia do próprio processo de metacomédia. Desconfia que aquilo é uma forma de nos afastarmos. E isso parece, se é para continuar nesse filão da metacomédia, parece-me que esse é o único caminho. Caso contrário, há aqui um pântano que me parece já enfadonho, não é? É sempre a pretensão de olhem para mim a ser inteligente sobre um assunto ou olhar de fora, mas esse olhar de fora já foi usado por todos. Não me parece que... Ou turva-se com outro olhar, com um olhar mais nonsense, um olhar mais negro, ou se for a metacomédia à la Bruno Nogueira, está esgotado. Está esgotado. E este foi um Túnel de Vento, saiu um Zélix, saiu um Cabaré Rabelais, um Duchamp, e saiu um Complexo de Hidro, 50 e tal minutos, onde eu estive a falar de algumas merdas. E estamos falados. Esta semana foi isto. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima. Fala de velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos, combatimento.